Ai, ai. Então vai. E aí, pessoal? Quanto tempo... olhando. Já começou olhando. E aí, pessoal? Quanto tempo, não é mesmo? É mesmo. Ai, de novo. Já falei, agora já vou deixar pra lá também. Talvez vocês não se lembrem, né, mais de mim. Eu não lembro mais meu texto. Talvez vocês não se lembrem mais de mim, né? Mas é normal, afinal de contas, a última vez que eu apareci neste canal que vos fala foi nesse vídeo aqui em 2016. Então, tem muito tempo já, não é mesmo? E hoje eu tô aqui pra falar... E hoje eu tô aqui pra reabrir esse baú chamado Meu Canal no YouTube, né, e para falar sobre mudanças. Bom, e como eu ainda não tenho vinheta nova para esse canal, afinal de contas a minha vinheta ela foi feita em 1890, né, com uma qualidade completamente ruim, vai entrar um fundo preto aí com uma música, né, clássica, e depois eu volto pra gente poder conversar, beleza? Vai! Você deve estar se perguntando, mas tá, né? Você vai voltar com um canal, mas quem que é você? Da onde você veio? O que eu tenho a ver com a sua vida? O que você faz da vida? E eu tô aqui para responder essas coisas. Falar sobre mudanças é um ótimo início, porque esse canal surgiu num momento de mudanças na minha vida. Ele parou por causa de mudanças, parou temporariamente por causa de mudanças. E agora ele tá ressurgindo aí devido a mudanças na vida, né? A gente cresce, a gente se desenvolve, a gente amadurece, a gente aprende algumas coisas e a gente muda. Então esse canal está, né, ressurgindo aí das cinzas como uma fênix, justamente pra gente poder fazer rodar, né, os conteúdos aqui. Pra quem não sabe ou não se lembra, né, em 2015 eu fui morar com meu pai em São Paulo. Saí de BH e larguei tudo, emprego, larguei faculdade, deixei os meus amigos para trás, todas essas coisas que a gente faz quando a gente se muda, e fui morar com meu pai em São Paulo, né, por motivos de eu queria conhecer coisas novas, me desenvolver profissionalmente, enfim, né, fui para lá para isso, né, com esse sonho, essa vontade de morar com meu pai, morar com os meus irmãos na época. E eu tomei essa decisão e fui pra lá. Chegando lá, eu trabalhei numa escola de formação de bombeiros civis, né? E lá eu ajudava com essa parte das redes sociais, né? Basicamente, também ajudava na parte da recepção ali dos alunos, já dei alguns treinamentos, não treinamentos, né? Mas aquela aula inicial, né? Que todo mundo tem aquela aula inicial, seja na faculdade, seja em qualquer curso, quem abria essa aula era eu. E além disso, né? Eu tratava ali alguns assuntos dos alunos, e também cobrir os eventos da escola, né, alguns treinamentos que a gente fazia, então eu estava responsável por essa parte também. E as redes sociais, então ali Facebook, né, eu não sabia nada, sabia bosta nenhuma, e tava ali tentando descobrir como que eu ia fazer aquilo tudo. E nessa época eu já me aproximei da comunicação, me aproximei dessa área, né, e comecei a me interessar ali por comunicação, porque eu não me formei, naquela época eu não estudava, né, não fazia faculdade, eu tinha feito curso técnico, e era um curso técnico que não tinha nada a ver com a comunicação, né, era um curso de estradas no Cefet, que é um Centro Federal de Educação aqui de Minas Gerais. E aí não tinha nada a ver, mas assim, eu comecei a me interessar. E foi ali que surgiu a ideia do canal no YouTube. Então eu abri esse canal, né, no YouTube naquela época, para quê? Para expor a minha vida na internet, né? Obviamente, para isso que a gente tá aqui, para isso que a gente tá nas redes sociais, para expor a nossa vida. Mas brincadeiras à parte, meio que era isso mesmo, porque se você olhar, né, se vocês olharem alguns vídeos antigos do canal, eu faço treinos, né? Não é tão bom assim, faço treinos, cover de música, já falei sobre alguns vídeos de inglês, enfim, várias coisas assim, alguns assuntos, né, abordando alguns assuntos, tradução, versão de músicas, enfim. Então tem muita coisa desse sentido, né? Dificuldades para falar, com certeza, mas normal, né? Há muito tempo eu não faço isso. Agora a gente vai fazer um salto de tempo aqui, porque senão esse vídeo vai virar uma grande série na Netflix, né? E afinal de contas, né, a gente tá retornando, então é melhor não ficar prendendo todo mundo aqui durante muito tempo. O ano é 2016, março de 2016.
eu decidi o quê? Eu decidi que eu queria voltar para BH, voltar para minha terra, né, para minha vida aqui em Belo Horizonte. E em pouco menos de um mês eu juntei minhas coisas, fiz as minhas malas e voltei para Belo Horizonte, né? Um pouco mais de um mês. Eu cheguei em maio, na verdade. E eu voltei justamente assim, do mesmo jeito que eu fui para São Paulo, eu voltei para Belo Horizonte, sem saber muito bem o que eu queria. Até ouvi de pessoas que são mais próximas minhas que era importante eu ir para saber como é que era, e se eu quisesse voltar, era importante eu voltar também, porque aí eu já teria conhecimento, né, de como seria e aí poder escolher melhor. O início foi muito complicado, o início desse retorno, né? Quando eu cheguei em BH, o início foi bem complicado porque eu tinha aquele sentimento de: Raul, o que você tá fazendo da sua vida, né? Poxa, você saiu daqui, você voltou pra cá, não tem nada definido, né? A sua vida parece que parou no tempo. Enfim, seus amigos, as pessoas próximas de você, a vida tocou, né? A vida seguiu em frente, parece que a sua vida parou, né? No tempo aí e tal. E esse sentimento era muito complicado. Eu fiquei bastante tempo com esse tipo de sentimento, né? Eu conversava com as pessoas, às vezes nem era o que elas estavam pensando, né? Mas na minha cabeça, né? na minha mente, era como se elas estivessem pensando mal de mim nesse sentido, sabe? Poxa, que menino otário, né? Foi embora sem nada e voltou sem nada também, com uma mão na frente, a outra atrás, e isso foi bem complicado. Mas aí, com o tempo, as coisas foram se acertando, eu fui reconstruindo a minha vida aqui, as minhas relações com as pessoas, enfim, né? O canal, como vocês podem perceber, né, pelo último vídeo, ele parou, né? Eu deixei ele completamente de lado, por várias questões também, questão de estrutura física mesmo, de como gravar, onde editar, essas coisas. Eu não tinha, né, como fazer as edições. No início eu até tentei, empurrei um pouco assim para ver se eu conseguia, mas acabou que eu decidi por parar, até porque o canal naquele momento não fazia tanto sentido, sabe, para mim. Eu preferi deixar ele lá do jeito que tá, aqui do jeito que tava, e continuar minha vida e construir as coisas que eu queria construir, para que depois, se um dia eu fosse voltar, eu pudesse voltar com uma cabeça melhor, uns projetos mais bem elaborados. Pula para 2018 agora, né, quando eu finalmente consegui um emprego. Sim, assim, um emprego legal, né? Depois eu posso até falar, assim, um pouco sobre os empregos que eu consegui no meio do caminho, porque são histórias que vale a pena a gente compartilhar. Então, pula para 2018, quando eu consegui um emprego legal, né? A estabilidade financeira veio. E aí, nessa época, como eu já não pensava tanto no canal, eu foquei em faculdade. Então, eu prestei vestibular para a atual faculdade que eu estudo, que eu não vou falar nome por motivos de não estou recebendo nenhum tipo de patrocínio para fazer isso. Então, você aí da faculdade que está me assistindo, fica aqui a minha dica para você. Fiz o vestibular para a faculdade, passei e comecei a estudar, né, no ano seguinte, em 2019, comecei a estudar a faculdade de publicidade e propaganda, né, não falei o principal. Comecei a fazer publicidade e propaganda, que era uma área que eu já me interessava, só que eu tinha várias questões, né? Uma das questões básicas, assim, que a gente pensa, quando a gente pensa em faculdade, a gente sempre romantiza os principais cursos, os cursos que dão mais dinheiro, né? Medicina, enfim, né? Engenharia. E eu pensava, poxa, mas eu vou fazer publicidade, entendeu? Eu vou fazer publicidade, o que eu vou fazer da minha vida, não é verdade? E esse pensamento não era nem tanto meu, as pessoas, né, já tinham esse pensamento, e aí aquilo contamina a sua cabeça, porque você vai ganhar dinheiro com o quê? Você vai fazer publicidade, você vai fazer o quê? Flyer, santinho de político? Você vai postar foto no Instagram, enfim, né? Todas as piadas que vocês já conhecem, tem inúmeros vídeos aqui falando sobre, no YouTube, falando sobre profissões e aquela zoeira básica das profissões, né? O que a gente vai fazer. Igual, né? Farmácia, que a galera só estuda, sei lá, 4 ou 5 anos pra furar a orelha da galera, né? Publicidade, que a galera estuda 4 anos pra fazer um santinho, ou pro sobrinho, né? Conseguir aquela vaga que você tanto queria. Então, são várias piadas aí que vocês já conhecem. Mas é aquele negócio, de fato, todo mundo precisa de dinheiro, né, galera? Assim, a gente não tem como negar que a gente vive numa sociedade que é capitalista e que o dinheiro, a gente precisa dele. Só que uma coisa que eu aprendi, assim, que eu fui entendendo ao longo desse tempo, a gente tem que fazer o que a gente quer e o que a gente gosta de fazer. Se a gente fizer, né, e a gente
tiver essa mentalidade, tipo assim, não, eu vou me esforçar para fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o dinheiro é uma consequência, né? Literalmente. É meio papo coach, assim, mas é verdade, assim. O dinheiro é uma consequência daquilo que você faz, ou por necessidade mesmo, assim, né? Porque você realmente precisa trabalhar, você precisa sustentar uma família. Meus vizinhos, provavelmente, vocês estão pegando eles aí, mas tá tudo certo. E o dinheiro é necessário, né? Mas você fazer o que você gosta, que você quer fazer, é justamente isso que eu falei, de ser o dinheiro ser a consequência disso. Em 2020 veio a pandemia, né? O fim do mundo chegou para todos. E com a pandemia veio um diagnóstico de depressão, que eu fui descobrir na terapia, porque eu nunca tinha feito terapia, fui incentivado a fazer terapia. Sempre achei interessante, né, a ideia de fazer terapia, mas nunca tinha ido. E aí, quando eu fui, eu descobri que eu tinha depressão. Não era nada muito grave, assim, sabe? Mas eu já vinha tendo episódios de muita tristeza, variação de humor. Eu me isolava, eu tava meio indiferente às coisas e às pessoas. E eu não entendia muito bem aquilo, né? Eu sempre fui uma pessoa mais estressada, um pouco sem paciência, mas nunca, nada demais, né? Sempre fui mais tranquilo, mais alegre, brincalhão, e até hoje sou. Só que a depressão, ela foi chegando aos poucos, assim, e ela foi tomando um lugar. E foi justamente no ano de 2020, né? O ano da pandemia. O ano que o mundo se transformou em outra coisa. Hoje eu tô bem, né? Graças a Deus tá tudo certo, continuo fazendo terapia, continuo tratando essas questões, né? Porque é uma coisa que você aprende a conviver com. Sugiro que você faça terapia, assim, o máximo que você puder, sempre, porque é importante. 2021 chegou e eu tive a experiência, tive a experiência de morar sozinho, né, por um tempo. E assim, morar sozinho, pra você que mora sozinho, você sabe como é. É uma experiência e tanto, assim, as responsabilidades da vida adulta, né, no jovem adulto, os boletos, né, aquelas coisas que as decisões que você precisa tomar, que só você pode tomar, porque só tem você dentro daquela casa, então você tem que tomar essas decisões. Passei muitos perrengues, assim, o psicológico, uma bosta, mas a gente se recuperou, né? Eu consegui dar essa volta por cima, a vitória teve sabor de mel, né? Essa piada teve que ter. Mas aí a vida de morar sozinho durou pouco, né? A minha irmã veio morar comigo e a gente tá morando na República, né? São os irmãos morando sozinho, dois irmãos que estão aí nessa luta. Mas assim, eu gosto muito da minha irmã, então pra mim fez todo sentido, a gente se dá muito bem, então sem problemas maiores, tá tudo tranquilo, a gente compartilha das mesmas ideias, né? A gente sabe todas as falas do filme As Branquelas, então a pessoa tá aqui do meu lado, pode confirmar todas essas informações. Enfim, gente, nesse pique que a vida levou, eu já contei minha história aqui desde 2016, sei lá quanto tempo eu tô falando nesse vídeo. Agora faltam 2 semestres para eu me formar na faculdade de publicidade e propaganda, né? Então falta um ano e pouquinho, né? Essa gravação tá, né? Esse dia de hoje ainda falta um ano e pouquinho, mas finalmente, eu não vejo a hora de me formar, eu não aguento mais, mas vai dar tudo certo, né? Eu sei que vai. Vou virar um publicitário renomado aí nesse mercado de trabalho, vou fazer valer cada centavo que eu investi nessa faculdade, porque eu não fui capaz, né? Eu não fui capaz de passar numa faculdade pública, mas não tem problema. O que importa é eu conseguir o meu diploma de publicitário. Essa falação toda aqui, depois desse tempo inteiro, foi para dizer que assim, as mudanças são necessárias na nossa vida e esse é o momento coach desse vídeo. As mudanças são necessárias. Nem sempre a gente vai gostar das mudanças, elas machucam às vezes, elas doem, mas elas são, a gente precisa passar por elas pra gente poder chegar num amadurecimento, né? A gente se descobrir, a gente se conhecer, a gente amadurecer. E aí, enquanto adulto, a gente entender, né, que nem sempre a vida vai, né, ser fácil mesmo, mas a gente sempre aprende. E isso é maravilhoso. As decisões que você precisa tomar, as coisas pelas quais você passa, né, quando você tá morando sozinho ou quando você tá crescendo sem aquele auxílio dos pais ali ou dos responsáveis por você, quando você realmente tem que viver sua vida por conta própria mesmo, sabe? A minha mãe se mudou, tá, gente? Assim, só pra gente poder
né? Talvez eu não falei isso, mas minha mãe, ela se mudou, então por isso eu moro sozinho, agora eu moro com a minha irmã. Mas assim, ainda assim, são coisas que você aprende a se virar, sabe? A compra que você tem que fazer, que você detesta ir no supermercado, mas você tem que ir, porque você vai comer o quê? Se você não for no supermercado? Vai comer nada, vai comer vento, né? A vida não é só, né, uma história de amor, de aventura e de magia. Ela é complicada, mas a gente vai vivendo. Então é isso, pessoal. Abrimos as portas desse canal, né, novamente. E a minha ideia, né, depois de tanto tempo, é trazer conteúdo, é continuar trazendo conteúdo, talvez com uma nova linguagem, né? Falando sobre a vida adulta mesmo, a vida jovem adulta, trazendo alguns temas, falando sobre coisas que eu gosto demais, que é música, cantar, ler livros. Então a gente vai ter muita coisa sobre livro aqui, muito provavelmente. Mas no mais, é isso, assim, vida pessoal. Nem tanto, né? Porque também na internet a gente coloca o que a gente quer colocar, né? A gente também não tem que expor a vida inteira aqui, afinal de contas, né? É muito complicado, a saúde mental agradece a gente não expor tanto. Então, em breve, né, reforçando aqui, eu devo trazer alguns conteúdos de leitura, enfim, coisas que eu acredito que são relevantes, são relevantes para mim, então eu acredito que vai ser relevante para você também que está assistindo, né, que gosta de um vídeo nem tão curto, nem tão longo. Nos vemos em breve, logo menos, tá? Então, fui, tchau. Oi? Pode.